A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez com o quadro. E se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Vamos lá. Eu não vou lembrar os vídeos anteriores da palavra-chave que o Senhor me deu. Mas hoje a palavra-chave para esse quadro, a qual o Senhor colocou no meu coração é inveja. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Hoje nós iremos falar sobre a inveja. Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai falar sobre as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Nós vamos parar aqui, tá? O versículo 21 de Gálatas capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo falando para nossos irmãos aqui. No 21 vai ter invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu Deus, a palavra do Senhor ela é clara, objetiva. Meu Deus. E nessas coisas, nessas obras carnais da carne, aqueles que andam na carne não andam no espírito, se cometer, não herdarão o reino de Deus, não herdarão o céu. Isso quer dizer que se eu não herdar o reino de Deus, se eu não herdar o céu, eu estou correndo o risco de perder a minha salvação. E a palavra do Senhor vai falar aqui que a inveja é um desses sentimentos carnais que faz com que nós possamos perder, sim, a nossa salvação. Tem gente que demonstra, né, carnalmente a inveja de uma forma nítida, mas pior são aqueles que demonstram que torcem por ti, se alegram por ti, se regozijam por ti, mas por dentro estão remoendo de inveja. Não tem um sentimento sincero, sentimento faccioso de divisão, que a Bíblia vai falar sobre esse sentimento também. A inveja, ela é um espírito terrível para aquele que é atingido, sim, e eu não vou entrar nesse âmbito aqui espiritual, que aqueles que são atingidos por esse sentimento de inveja é tão pesado, é tão forte, que se ele não estiver na oração, esse espírito sim acaba sim atingindo essa pessoa já não tem mais vontade de ir para a igreja, essa pessoa ela não tem vontade de louvar, de pregar. Eu posso falar porque eu passei por essa experiência amarga há um tempo atrás. Eu não tinha mais vontade de louvar, de fazer a obra, era um espírito tão pesado nos meus ombros. O Senhor usou o profeta e falou: tu está sendo atingida por um espírito terrível de inveja. E era um peso no ombro, nas costas, que eu não tinha mais prazer de louvar, de ter oportunidade. Eu queria me enfiar num buraco, me enterrar e me esconder. Oh, Espírito Santo de Deus, o espírito da inveja, ele é terrível. Se a gente que é atingido por esse espírito, se a gente não tiver oração, jejum, consagração, nós não vencemos, porque é um espírito maligno que atinge a vida dos cristãos que estão principalmente à frente de uma obra. Então, esse espírito, ele atinge tanto a pessoa que está sendo perseguida, invejada, e principalmente aquela pessoa que está sentindo esse sentimento. Porque a pessoa que está sentindo esse sentimento, ele está na carne, ele não está andando em espírito. E a palavra do Senhor vai dizer que quando nós servimos a Deus, nós não devemos andar na carne, mas devemos andar segundo o espírito. Lá em Romanos vai falar que você, meu irmão, minha irmã, se você tem esse sentimento dentro de você, se você tem, eu vou falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, se você inveja a casa de alguém, o trabalho de alguém, o carro de alguém, o ministério de alguém, o chamado de alguém. Gente, tem gente que tem inveja até do jeito da pessoa, se a pessoa cumprimenta todo mundo, se a pessoa tem inveja, a pessoa, sabe? Gente, isso não vem de Deus, isso tem que parar. E eu não vou falar aqui do joio no meio do trigo, que só naquele grande dia o joio será arrancado. Mas eu estou falando desses sentimentos carnais que querem infiltrar na mente de crentes que se deixam ser dominados por esses sentimentos infernais, carnais, do maligno.
Não deixa esse sentimento entrar no teu coração, porque a palavra do Senhor vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 21. E esse versículo vai terminar dizendo que esses que cometem tais coisas, das quais foram citadas aqui no texto, a inveja está inclusa nisso, não herdarão o reino de Deus. Que você não venha perder sua salvação por sentir inveja. Quando nós sentimos inveja de alguém, e isso eu estava numa oração em secreto com o Senhor, e esse tema até dava uma live, tá? Quem sabe eu não penso nisso também, numa live a respeito disso. Mas quando eu estava falando com o Senhor em particular, o Senhor falou muito forte, Kellen, aqueles que sentem inveja e não se alegram, eles estão não só somente te afrontando aquelas pessoas que estão sendo alvo dessa inveja, mas eles estão afrontando o próprio Deus. Porque a partir do momento que eu questiono algo que aquela pessoa adquiriu nas bênçãos do Senhor, da forma que a pessoa é usada, da maneira que o Senhor quer, eu estou falando para o Senhor, Senhor, eu não estou contente. Isso que tu fez na vida daquela pessoa, a maneira que o Senhor faz, isso me desagrada. Eu não concordo com o que o Senhor está fazendo. A gente está afrontando o próprio Deus. Hoje mesmo, arranca esse sentimento de inveja da tua vida, crente. Toma vergonha, meu crente, vai se lavar pelo poder da palavra. Você desceu as águas, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não deixe esse sentimento terrível, terrível abalar você. Nós vimos ali que o primeiro assassinato da Bíblia, da história, foi os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Meu Deus! A palavra do Senhor vai dizer que Abel, ele foi pastor de ovelhas. Então ele vai dar a sua primícia, a sua primeira oferta para o Senhor. Ele vai ali dar das suas ovelhas, da sua gordura, ele vai dar o que é melhor, a primícia, o que era de primeiro, a primeira oferta, a ovelha melhor, o que ele tinha, ele foi oferecer ao Senhor como sacrifício, como oferta ao Senhor. E a palavra vai dizer que Caim, ele era lavrador da terra. E a palavra do Senhor vai dizer que então ali ele vai dar para o Senhor uma oferta a qual o Senhor ele não aceitou, ele não atentou para a oferta de Caim. Mas por que ele não atentou para a oferta de Caim? Porque de Abel era melhor? Não. Abel ofereceu a primícia que era melhor. Mas Deus não atentou para a oferta de Caim porque de Abel era melhor. Você entende o mistério dessa palavra? É porque Caim, ele não deu a primícia, ele não deu o melhor, ele não deu aquilo que era para ter dado ao Senhor. E se não bastasse ele fazendo o serviço pela metade, ele ainda vai invejar aquele que fez o serviço como era para ter feito, como foi Abel, deu o melhor. Meus irmãos, quantas vezes, essa passagem está lá em Gênesis capítulo 4, quantas vezes nós vimos isso dentro da igreja, gente que faz pela metade, que não está nem aí, aquele que faz melhor, o Abel que faz melhor, né? Não porque é melhor, mas porque tem um coração voltado para as coisas de Deus, acaba incomodando o Caim que faz relaxadamente. E daí nisso os irmãos Caim, os crentes Caim se levantam para matar os crentes Abel. Aqueles que estão ali querendo dar sua melhor oferta, primícia para o Senhor, não para se mostrar, mas para entregar o melhor, incomoda o crente Caim. E daí o que acontece? O crente Caim quer matar Abel, não fisicamente, mas espiritualmente. Lançando olhar contrário, lançando palavra contrário, postando coisas contrárias que não deveria postar para atingir, para ofender. Meu Deus, pessoas que postam vídeos e comentários nas redes sociais para atingir outro irmão, para matar esse irmão. Meu irmão, que haja arrependimento e temor no nosso coração. E lá em João, o Senhor me trouxe essa passagem, lá na carta do apóstolo João, apóstolo amado, discípulo amado de Jesus, na primeira carta, primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 11, porque esta mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Amor de Caim não serve. Não. Que amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, né? Que matou o seu irmão Abel. Em vez de matar, ele matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e a dos seus irmãos e a do seu irmão Abel era justa. Meu Deus. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida.
Quando você sente inveja do seu irmão, você está aborrecendo o seu irmão, entristecendo. E você é homicida, você é assassino. É a palavra de Deus que diz, não é a irmã Kellen. Você está matando esse irmão espiritualmente. Você está enterrando o que Deus entregou na vida desse irmão espiritualmente. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. A própria Bíblia responde à Bíblia. A própria Bíblia está totalmente interligada de Gênesis a Apocalipse. Eu amo a palavra do Senhor. Por que eu gosto de abrir a palavra, ler a palavra? Porque você vai ver que não é a irmã Kelly que pegou simplesmente uma palavra inveja e está falando abobrinha. Não, eu estou falando o que a Bíblia diz. O que a Bíblia me dá respaldo. O que a Bíblia me afirma. O que a Bíblia me mostra. E nesta tarde, nessa manhã, nessa noite, nessa madrugada, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, nós vamos fazer essa oração. E se você sente esse espírito de inveja, ele vai ter que bater em retirada da tua vida. Porque senão você não herdará o reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar para todas as pessoas, por todas as pessoas e irmãos, Pai, que tem esse sentimento carnal, Pai, de inveja, Pai, que tem deixado esse sentimento dominar a mente, o coração, o íntimo. Você lava o íntimo, lava o ser, Pai, dessas vidas, dessas pessoas, faz com que elas venham, Pai, trocar esse sentimento de inveja por alegria, se regozijar no Senhor, se alegrar com aquilo que o Senhor tem derramado na vida financeira, na vida profissional, na vida espiritual, na vida ministerial, na vida de liderança, Pai, aquilo que o Senhor tem derramado, que elas venham se alegrar, que elas não venham perder a sua salvação, Pai, o seu bem mais precioso, por esse sentimento carnal, por esse sentimento maligno, Pai, faccioso da parte do diabo, da parte do maligno. Que o Senhor venha lavar elas, Pai, purificar em nome de Jesus. E se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Que você possa dizer, eu estaria preparado, porque esse sentimento de inveja não governa o meu coração. Eu tenho a mente de Cristo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E esse sentimento de inveja vai cair por terra e já caiu por terra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor.